Você quer saber como eu quase coloquei um show do Los Hermanos em risco? Então se liga na história do Music Hacks de hoje. Music Hacks. Fala, hacker da música, Marcos Borer do Music Hacks aqui, e hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu produzi um show do Los Hermanos. Olha, essa história é uma história bem antiga, lá de 2006, no primeiro ano de Angorá, quando a gente estava começando a produtora, e meio que caiu do céu, caiu no meu colo a responsa de produzir um show do Los Hermanos que ia acontecer aqui em São Paulo. E bom, só pra vocês entenderem, hoje em dia seria tranquilo, mas na época eu tinha só 17 anos, eu tinha acabado de começar a produtora, então era bastante areia pro meu caminhãozinho na época, e foi um projeto em que eu pude aprender muito no forceps, assim, porque foi punk rock, consegui fazer tudo no tempo que eu tinha e no budget que eu tinha, e no orçamento que eu tinha, né? Enfim, é uma história que hoje é engraçada, mas eu lembro que na época foi uma daquelas semanas e um dos dias que eu quase morri, assim, né? Porque a tensão, a energia é muito grande pela responsabilidade do evento. Então, senta que lá vem história. Esse show aconteceu, foi acho que dia 1 ou dia 2 de dezembro de 2006. Depois eu vou deixar em algum lugar do vídeo aqui, ó, umas fotos e um link para matéria que conta sobre esse show. Acabou tendo matérias e links e fotos porque foi um show bem atípico, tinha umas 2 ou 3 coisas bem interessantes. A primeira coisa que foi bem quando o Los Hermanos estava no ápice, assim, e anunciou que ia entrar em hiato, né, ia ter uma pausa na carreira da banda, e aí, cara, começou um puta frisson em cima dos shows deles e tudo mais, né, a galera tava na expectativa, não sabia quando a banda ia parar. Outra coisa que teve de especial, de diferente nesse evento, é que, na verdade, a empresa que idealizou o evento é uma revista de música e entretenimento lá de Londres, que chama Jungle Drums, e a dona dessa revista é brasileira, né, uma das sócias. Então ela sempre fez muitas pontes entre artistas britânicos e ingleses para o Brasil e artistas brasileiros indo tocar também lá em Londres. E ela levou várias vezes os Los Hermanos para lá, contratou shows deles e tudo mais. E aí agora eu não vou lembrar, bom, faz 14 anos, né, mas eu não lembro exatamente qual era a data, mas a revista estava comemorando coisa de 10, 15, 20 anos, era uma data comemorativa da revista, e na época eles decidiram então fazer um evento comemorando a data, e fizeram uma coisa que para aquele momento, 2006, era surreal. O evento chamava City Jam, e a ideia é que eram 3 palcos acontecendo, 3 eventos, né, 3 festas acontecendo no mesmo dia em lugares diferentes, em Nova York, Londres e São Paulo. E você tinha nas 3 festas telões transmitindo o evento, como estava de um evento para o outro e tudo mais. E hoje em dia com internet, live stream, isso é mais viável, mas em 2006 a coisa era bem diferente em termos de tecnologia, aquilo era surreal. E aí ela decidiu no Brasil fazer o show, né, num circo. Tinha um circo que ficava na Avenida Francisco Matarazzo, hoje de frente para onde é ali o Allianz Parque, do lado da Casa das Caldeiras e tal. Esse circo não tá mais lá, mas tinha um circo fixo ali, e ela decidiu fazer o show no circo. Então começa que não tinha uma estrutura técnica pronta no lugar, né, tinha um picadeiro, mas não tinha caixa de som, iluminação, não tinha palco próprio e tudo mais. Então esse já ia ser um dos desafios. Além de toda a parte acústica do circo ser difícil de você trabalhar, porque as lonas refletem muito som, enfim, você tem que ter um projeto inteligente para conseguir fazer um show legal no circo. E aí uma das dificuldades ela tinha toda a equipe técnica de shows dela lá em Londres, mas aqui no Brasil ela ainda não tinha uma equipe local para fazer as produções dos eventos. E aquela indicação de um amigo para um amigo para um amigo, ela acabou caindo na Angorá, na gente. A gente abriu a realidade para ela, né? A gente abriu a Angorá foi em setembro de 2006. Então a gente tava chegando no 3º mês de produtora, era bem fresca, a tinta da parede ainda estava fresca. E a gente abriu a real para ela, que já tinha um histórico com música. O Mabê, que é meu sócio,
7 anos mais velho, então ele também já trabalhava no mercado como engenheiro de som e produtor musical, mas nessa área de produção de eventos era uma coisa nova e a produtora era nova, mas ela topou o desafio, a dona da revista topou o desafio, confiou na gente e falou, ó, tenho X de verba para produzir esse evento. E o artista é Los Hermanos, tinha também Clube do Balanço e Hurt Mode, que iam tocar, Hurt Mode tocou primeiro, depois Los Hermanos, e teve um after com o Clube do Balanço. E bom, eu tive que, com uma verba bem pequena, aquela coisa clássica de produção, né, com uma verba não pequena, mas justa, conseguir realizar a produção dos 3 shows, contratar luz, som, palco, pensar na estrutura, camarim, alimentação, logística, montagem, desmontagem, cronograma do dia. Então foi bem punk rock. Eu confesso que, como eu era muito novo, eu lembro que quando chegou nas informações técnicas que eu a quantidade de KVAs que eu precisava ter nos geradores que eu ia alugar, eu pensei, o que é um KVA? Né? Então, se você tá iniciando, talvez se você já é um cara experiente na área de produção de shows, você vai entender o dia que você viu essa expressão pela primeira vez. E pra mim foi 2 semanas, 3 semanas antes desse evento. Então foi bem corrido, eu estudei pra caramba, eu entrei em contato com as maiores locadoras de equipamento de som do país, tirei dúvida, falei com todo mundo, acabei fechando uma companhia, a Transação, inclusive, que foi quem atendeu esse evento. E aí, eu vou contar, acho que uma das partes mais engraçadas foi o seguinte, o pessoal, o Edu da Transação falou assim, Marcos, eu preciso de 6 carregadores no local do evento, 6 horas da manhã, porque a gente vai chegar com os caminhões e precisa descarregar e tal, E aí, o que eu fiz? Eu fui no dia seguinte na escola, tava no 3º colegial ainda, e falei, rapaziada, levantei a mão assim, galera, quem quer ir num show do Los Hermanos aqui? Falei, consigo, vocês podem assistir consigo 6 ingressos, só preciso da galera mais disposta. E aí consegui uns amigos que toparam ir lá ajudar e tal. No dia a gente chegou, era uma sexta-feira, chegou cedinho, assim, o sol tava nascendo, tava frio, apesar de ser dezembro, tava bem frio. E cara, começaram a chegar os caminhões, bicho. E eram uns caminhões enormes, eram uns caminhões gigantescos, e a gente foi se olhando e falou, meu Deus, aonde a gente se enfiou. E eu lembro que tinha um timing para conseguir descarregar os caminhões, no cronograma era tipo entre 6 e 8, porque aí tinha toda a montagem, porque meio-dia chegavam os equipamentos Los Hermanos para já montar o deles e passar o som no começo da tarde. E aí eu lembro que a gente começou a descarregar e as caixas eram pesadas pra caramba, a gente pegava em 2, 3, 4 pessoas para levar um sub, uma caixa um pouco maior, e sofrendo, e a gente começou a atrasar e perdeu o timing, a galera acelerando, vai, descarrega, vamos lá, a gente precisa montar tal. E assim, se não fosse, eu vou deixar um elogio para toda a equipe do Edu que estava lá naquele dia, se também não fossem eles naquele momento correrem com a montagem e ajudarem, tinha atrasado, mas aleluia, deu tudo certo. E quando chegaram os equipamentos Los Hermanos, já estava tudo no lugar para conseguir passar o som e manter o cronograma do dia. Mas assim, foi por um triz. Então galera, não recomendo, não façam isso. Se alguém falar, preciso de carregadores, pegue carregadores mesmo. Mas eu, enfim, tava começando, era o primeiro evento e não conseguia acertar em tudo, né? E foi um negócio muito doido, porque, cara, o evento rodou perfeitamente depois, os shows foram incríveis. Foi um show que foi noticiado também, porque foi um dos poucos shows que o Los Hermanos tocou na Júlia, e era uma música que era mais famosa deles em termos radiofônicos comerciais, mas era uma música que eles não costumavam tocar, porque não encaixava mais com o conceito que a banda tinha naquele momento. E eles acabaram tocando. Por sorte, para quem estava lá, conseguiu ver esse feito raro deles tocarem na Júlia ao vivo. E, bom, tiveram várias outras histórias que de repente eu posso compartilhar desse evento em si. Uma coisa que me marcou muito é que, bom, o Edu da Transação não fazia a menor ideia que estava lidando por telefone com um cara de 17 anos, um moleque, né? Então, a gente se falava, tá? Eu era todo sério, sim, senhor, tá. E ele achava que era uma pessoa mais velha, ele não fazia ideia da minha idade. E quando eu cheguei lá, ele falou, meu, quantos anos você tem? Eu tava, acho que com o uniforme da escola, tinha feito prova de recuperação. Eu lembro que teve uma coisa assim, eu fiz a prova de recuperação e fui correndo pro circo e encontrei alguns amigos que já estavam lá esperando os caminhões chegarem. Então,
Ele não fazia a menor ideia que eu era tão novo, e ele falou, porra, caralho, quer vir trabalhar comigo, a semana que vem vai ter um show do B.B. King e tal. E eu lembro que aquilo, cara, ficou na minha mente, assim, porque era uma proposta muito legal, eu pirei em fazer o evento, só que o meu foco ali naquele momento era começar a produtora, que era um estúdio de gravação, de lançamento de música, era um outro caminho que eu tinha decidido trilhar, mas confesso que foi tentador, e fiquei com uma gratidão, assim, porque o Edu também foi muito paciente e conseguiu me ajudar ali naqueles momentos, principalmente no momento mais difícil, para a coisa funcionar. E tem um negócio muito doido, detalhe. Cara, esse evento foi até 5, 6 da manhã. E aí depois que a gente montou tudo, tinha que desmontar tudo. E lá para umas 2 da manhã, meus amigos todos se reuniram. Marcos, deixa eu falar um negócio, cara, a gente não consegue levantar um garfo, acabou. Estamos morto. E eu também tava morto, assim, tava tipo completamente dolorido. E aí eu falei, meu, cara, só tem eu pra desmontar esse palco aqui que levou 7 pessoas pra carregar, eu vou ter que desmontar e levar pro caminhão sozinho, né? E aí o Edu que me salvou nessa hora, ele falou, ó, tem uma van ali com os caras dormindo que eu acho que são carregadores, se você conversar com eles, de repente dá negócio. E aí eu fui trocar uma ideia com a galera lá, eles estavam lá carregando outras coisas e toparam, eu paguei uma grana extra e eles toparam me ajudar a levar tudo pros caminhões depois, assim, se não fosse esse toque dele e a galera ter topado, bicho, eu tava lascado, ia estar até hoje ali, ó, 14 anos carregando esse caminhão sozinho. Mas enfim, é isso, eu queria contar, a gente tá sempre compartilhando cases de outros artistas, mas hoje eu quis trazer um case próprio, uma experiência que eu vivi também que se eu não tivesse vivido, eu não ia conseguir imaginar, assim, foi uma coisa muito doida. E uma coisa que eu lembro muito, que eu achei que esse evento me marcou, no ano seguinte, ali com 18 anos, eu entrei naquele processo de tirar carta, tal. Quem já passou por isso sabe que primeira aulinha, você vai lá, põe a marcha, aprende aí pra frente, pra trás, dá seta, isso, aquilo. E eu lembro que eu fiz a minha primeira aula de autoescola, e aí no dia seguinte eu fui fazer a segunda aula, e aí o instrutor falou, ó, pega aqui, vira pra cá, vira pra lá, e aí pum, do nada eu tava na marginal. E falei, caraca, velho, o que eu vou fazer aqui? Tava tenso, né? E aí eu peguei a Marginal Pinheiros inteira, que não sabe, a Marginal é tipo uma via expressa, quase uma estrada que tem no meio de São Paulo, que você vai a 90 por hora e tal. E aí eu tava naquela expressa assim, segurando as calças ali, e aí eu fui de uma unidade da autoescola para outra, porque o professor precisava entregar um documento e vamos aí, me levou. Mas foi muito doido, porque depois que eu passei por essa via expressa, todas as outras aulas foram muito fáceis. Então assim, eu senti toda a dor de uma vez e depois não senti quase nada, né? E eu acho que eu comparo um pouco a experiência do show do Los Hermanos com isso também, porque foi muito estressante, ali muito power o aprendizado em, sei lá, 2, 3 semanas, mas depois ficou muito mais fácil, porque eu comecei a pegar eventos menores para produzir, e eu já tinha aquele mindset do projetão grande, de toda a organização que eu tive que ter para fazer ele sair do papel. Então, às vezes a gente fica procrastinando pegar algumas coisas mais difíceis, mas uma das lições que eu queria trazer para vocês se joga aí na dificuldade, confia no teu taco, que sempre que você passa por essas coisas mais difíceis, depois você vai ver que ele te leva para um outro nível, fica mais fácil lidar com as coisas do dia a dia. E a segunda coisa mesmo tendo dado quase tudo certo, eu cometi um erro crasso ali na questão dos carregadores e que podia ter comprometido o evento. Então faça, erre e aprenda com os seus erros, mas não fica se segurando, se joga, vai praticar, vai trabalhar, vai dar a cara a tapa, estuda, faz as coisas com responsabilidade, mas faça, beleza? É isso aí, cara, se esse conteúdo trouxe valor pra você, se você aprendeu alguma coisa, não esquece de deixar a curtida, comentário, se inscreve aqui no canal, manda para algum amigo artista que tá precisando disso, e é isso aí, a gente se vê no próximo Music Hacks.